Fala galera, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai reagir que o Guardiola rasgando elogios pro futebol brasileiro e sul-americano. E ele falou que os melhores jogadores do mundo são os nossos, né? Na verdade, realmente são. E ainda soltou que talvez um dia pode treinar um clube brasileiro. Já pensou, gente? Bora reagir aqui ao vídeo do pessoal da Jovem Pan Esportes. Link na descrição. Bora pro vídeo. Estava elogiando o futebol sul-americano. E ele disse: os melhores jogadores são os sul-americanos ou brasileiros. Acho que ele falou dos brasileiros. Os melhores jogadores são os brasileiros, né? Disse aí o Guardiola. Vamos botar aqui, Kaique, na tela, né, o que disse o Guardiola, porque ele rasgou elogios aí, né, aos times brasileiros. Ele colocou em dúvida se um dia ele comandaria, né, um time brasileiro. O Guardiola é legal a gente ver isso. Imagina, pensar num Guardiola comandando um time brasileiro um dia. A gente tem aí a sonora do Guardiola, Kaique? Não, a gente não tem. Mas, o Guardiola ele disse mais ou menos isso, que ele está gostando muito de ver, né, o futebol sul-americano, a forma como eles estão ameaçando os times europeus, a alegria com que eles jogam, a raça que eles estão jogando, né? Ele disse que está gostando do que ele está vendo, e quando ele foi perguntado se um dia ele comandaria uma equipe sul-americana, ele disse, quem sabe, né? Quem sabe um dia. E ele ainda falou que os jogadores brasileiros são os melhores do mundo, velho Vamp. Ou seja, aquele cara que todos nós aqui reconhecemos como o maior treinador da história do futebol, ou quase todos nós aqui, reverenciando o futebol brasileiro e sul-americano. Eu acho que as pessoas não imaginavam que isso fosse acontecer também nesse começo de Super Mundial, mano. Ô Tico, se você pegar aí o Mundial de Clubes, os atletas que tem mais são jogadores brasileiros disputando a competição. Vários jogadores, são poucas equipes que não têm jogadores brasileiros na sua agremiação, nos seus clubes. Eu estava vendo a pesquisa, quem tem mais jogadores é o Brasil dentro da competição, né? Primeiro que já tem logo 4 times do Brasil, assim, 3 do Rio, 1 de São Paulo. Só que nesses clubes também tem jogadores estrangeiros, né? Não é só o Palmeiras está lá, o Flamengo, Botafogo e Fluminense só com atletas brasileiros. Tem estrangeiro. Fluminense tem estrangeiro, Palmeiras tem pra caramba, Flamengo nem se fala. Ontem tinha 5 no Fluminense que iniciou, no Palmeiras tinha 6 no que iniciou contra o Então, Al-Ahly. assim, a gente já sabe o futebol sul-americano. Você vai pegar aí na América do Sul, jogadores espalhados aí no mundo todo também. A gente vê as grandes equipes europeias, jogadores argentinos, uruguaios, equatorianos. Você vê aí, o Pátio foi campeão agora, da dupla de zaga do Paris Saint-Germain. Um brasileiro e um equatoriano. Um lateral direito marroquino e um lateral esquerdo português. E o meio-campo todo. Só não tinha quase francês. O francês tinha 3, né, Bruno? Era o Dembélé, Os times ingleses têm muito pouco inglês. Doué. Muito pouco. e o outro lá, Macolá no jogo, não. É Barcolá no banco. Quer dizer assim, não é novidade nenhuma. O próprio time que Guardiola dirige tem o Savinho e o Ederson, né? Os rivais que ele joga contra, né? No Liverpool estava lá, o Firmino não está mais, mas tem o Alisson. Então não é novidade nenhuma quanto a isso. Os elogios vai muito assim, por exemplo, e aquilo que você falou do mata-mata, no grupo lá tá Juventus e Real Madrid, Manchester City. Quem passar daí e o Real Madrid classificando, um já mata o outro, o Real Madrid já pega um deles. Pode dar Real Madrid e City, Fábio. Hoje o Real Madrid tem um jogamento, o Real Madrid tá em terceiro no grupo. A Juventus tá sofrendo pra caramba com o time Então, do Marrocos. só não pode ser aquele elogio que malandro, né? Que o Guardiola também é latino, né? Ele falou, pô, esse Fluminense é da hora, velho. Tem que estar aqui o ano que vem. Porque com 15 minutos ele já tá metendo 3. Lembra aquele cara que te elogia? Pô, Flávio, seu time é bom. Mas eu quero pegar vocês o ano que vem. Quero pecar de novo. É igual aqui quando vocês falam assim, o Corinthians renovou com A, B ou C. Eu digo como eles elogiam pra deixar o Corinthians fraco. E o Flamengo contrata Pedro, aí contrata Arrascaeta, aí vai buscar só grandes jogadores. E o meu time aqui só renovando o contrato com o cara ruim, meu Deus. Essa malandragem.
O que o Guardiola disse, tá ao pé da letra, velho Vamp, foi o seguinte, eu acabei de buscar aqui, ele disse assim, estou amando o que eu estou vendo. Botafogo, Fluminense, todos os times brasileiros e argentinos. Como eles comemoram os gols, como estão juntos. Eu amo todos eles. As pessoas ficam surpresas que o time europeu perdeu. Bem-vindo ao mundo real, meu amigo. Parece que você ficou olhando para a sua barriga e não viu o que estava acontecendo, porque eles são muito bons. Aí ele completa, sobre comandar um time brasileiro. Por que não? E aí ele diz, tudo isso que a gente falou aqui, que ele comandaria, sim, um time brasileiro. Né? E falando, para quem não sabia, bem-vindo ao mundo real, porque eles jogam muito bem. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, a gente segue no YouTube, Flávio Prado. Você é um fã incondicional do Guardiola. E escutar isso do Guardiola é muito importante, né, Flávio, para o futebol sul-americano, porque foi o que o Mauro falou. Estava muito desequilibrado, né? Muito desequilibradas as finais, europeu e sul-americano, desde 2012 que um brasileiro não vencia. E hoje começa a haver uma esperança de que isso possa mudar em breve, porque os times brasileiros estão investindo muito, né, Flávio? Mas eu acho que ainda que os brasileiros, e isso foi uma surpresa para mim, eles alcançaram o nível médio do futebol europeu. Então, quando o Flamengo ganha do Chelsea com autoridade, você olha que deu uma aproximada. Quando o Fluminense encara o Dortmund, deu uma aproximada. Acho que aqueles quatro, o próprio time do Guardiola, o Paris Saint-Germain, o Real Madrid, esses times ainda, o Bayern de Munique, esses times ainda estão num patamar diferente, até por investimento, uma série de situações. E achei que o Guardiola tá pé da vida com o time dele. Ele, inclusive, falou que não quer premiação se eles forem campeões desse torneio. Falou, não merecemos, porque não jogamos foi nada. E ele achou que o time dele foi muito relaxado. E os times sul-americanos, eles estão se matando, eles estão dando tudo. E eu acho que nesse aspecto é que ele quis pegar um pouquinho para, tá vendo? Tem que jogar assim. Ele sempre falou que perder não tem problema, o problema é não dar tudo no jogo. E ele tá vendo que isso não dá para discutir, né? Os times sul-americanos estão se matando em campo. Eu trabalhei inclusive no jogo Boca e Bayern de Munique. Nossa senhora, foi o time do Boca estava enlouquecido atrás do resultado e tal, muito inferior, mas conseguiu equilibrar o jogo até pela pegada, pela força. Foi esse tipo de coisa que eu tenho certeza que ele considerou quando colocou essa situação. E o fato dos sul-americanos serem os melhores, isso aí é uma coisa, é uma prática normal, a gente sabe disso, sempre foi uma fonte de muito abastecimento de futebol, e até ampliou, né? Antes eram basicamente brasileiros, uruguaios e argentinos, hoje os equatorianos, os colombianos também cedem jogadores, até venezuelanos, em alguns casos, peruanos em alguns casos. Então, voltando, hein? Como é que é? Voltando para a Rádio Jovem Pan, desculpa, Flávio, de volta à Rádio Jovem Pan, e também agora no YouTube. Flávio, pode falar. Então sentimos, ele mostrou, claro, é diferente, calendário diferente, preparação diferente, pegada diferente. O jogador aqui no Brasil é extremamente mimado, chega lá fora, ele não consegue esse tipo de badalação, lá existe uma estrutura mais profissional. Então, como eu falei, eu acho que não vai mudar nada em termos de decisão, por exemplo, no final do ano, Botafogo e Paris Saint-Germain. Não acredito que o Botafogo possa encarar o Paris Saint-Germain, mas pode ser que a gente se engane. E também não acredito que fuja disso aqui. Mas foi um alerta para os europeus, principalmente os times médios, e sim, uma força, uma boa mexida no ego brasileiro, que estava muito cabeça baixa, porque encarava o melhor da Europa e ali não dava jogo. Nem para brasileiro, nem para... Acho que ainda vai continuar não dando jogo. Mas agora você tem, pelo menos, essa inspiração desse momento. O Mundial ele levanta o ego do futebol sul-americano, de um modo geral. E de um modo geral, né, de todos, porque o Bruno colocou uma coisa interessante. Todos os jogos são equilibrados. Acabou agora o primeiro tempo. Juventus de Wydad do Marrocos. 2-1. Pau a pau o jogo. Pau a pau. Todos os jogos têm sido pau a pau. Então, a gente está vendo que existe um nível de jogo mais ou menos homogêneo, de boas equipes dos seus países, e existe uma elite europeia que vai continuar prevalecendo, mas esses times médios da Europa
sim, ele já encontra adversários nas boas equipes da América do Sul, da Europa, da América do Sul, da Ásia, da África e por aí vai. É isso aí, galera. Para o vídeo não ficar tão longo, que vocês acharam, vocês concordaram com o Guardiola? Os times sul-americanos estão bem, principalmente os brasileiros, né, que não perderam nenhum jogo até agora. Deixa aí no comentário o que vocês acharam da entrevista do Guardiola. Tamo junto e até a próxima.